Meus caros, decisão do Supremo Tribunal Federal por meio da questão de ordem na ação penal 1025 do Distrito Federal, em que a Suprema Corte se manifestou pela seguinte questão: a dosimetria da pena é uma fase independente do julgamento, razão pela qual todos os ministros possuem o direito de se manifestar, independentemente de terem votado no sentido da absolvição ou condenação do réu. Traduzindo para vocês, havendo decisão por órgão colegiado, todos os julgadores devem participar da fixação da pena, independentemente de terem absolvido ou condenado o réu. Essa foi uma questão levantada pelo ministro Edson Fachin, que entendeu pela, digamos assim, falta de lógica de um ministro que decreta a absolvição poder fixar a pena. Segundo o ministro, ele entende que se você defende a absolvição, você defende que não vai ter pena. Se você defende que não vai ter pena, por que você vai fazer a dosimetria? Tá? Porém, o ministro Alexandre de Moraes ele abriu a divergência, corretamente na minha opinião, porque entendeu que o fato de você decidir pela condenação e pela absolvição pertence à fase de instrução e julgamento do crime. Enquanto que a dosimetria da pena, ela está ingressando na fase ela não é ainda a fase da execução, mas ela é uma transposição da fase condenatória para a fase de execução da pena. E por consequência dessa separação entre o que eu decidi e o que foi decidido, é possível que eu opine sobre a dosimetria da pena. É possível que eu decida sobre a dosimetria da pena, ainda que eu seja a favor da absolvição. O fato de eu entender que a pessoa deve ser absolvida não me tira a legitimidade, enquanto julgador, de definir qual será a pena daquela pessoa. Entenderam? Até porque um órgão ele se manifesta, quando colegiado, pela decisão de mais de um agente. E se o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros e eles entendem, alguns, que merece a absolvição, você só vai dar legitimidade para calcular a pena justamente por parte daqueles que defenderam a condenação. Isso, inclusive, pode gerar injustiças. Entendeu? Porque é importante você levar em consideração a pessoa que não queria a pena, mesmo que seja para você aplicar a pena. É parte do regime democrático. Então, a tese do ministro Edson Fachin ficou superada porque o ministro Alexandre de Moraes, acompanhado por outros ministros, compreendeu que a fase de dosimetria é uma fase independente, própria e, consequentemente, mesmo aqueles que votaram pela absolvição poderão dar a sua decisão a respeito da quantidade de pena adequada para aquele caso concreto. Beleza, meus caros? Por hora é isso. Atenção, quase que eu esqueci. Questão de ordem. A questão de ordem, só a nível de curiosidade, por isso que eu quase esqueci. Ela é uma forma de pedido de interpretação que você faz ao tribunal. O tribunal tem um regimento interno, não só o STF, tá? STF, STJ, os tribunais regionais federais, os tribunais de justiça, todos eles têm um regimento interno. E quando você tem uma dúvida a respeito desse regimento interno, você emana uma questão de ordem. E aí você abre debate sobre aquilo. Não é um recurso, é só um pedido de interpretação. Mas ainda assim foi utilizado nesse caso, que levou à conclusão que nós estudamos. Beleza? Agora sim. Agora tchau.